estaremos conversando a respeito das propostas, que já não são propostas, já são efetivações, né, já foram devidamente aprovados, os novos PPCs, projetos político-pedagógicos dos cursos de letras, os de letras estrangeiras, espanhol, francês e inglês, e de letras português. E para compor esta mesa, eu convido a professora Betânia Medrado, representando as línguas estrangeiras, e a professora Mônica Trindade. Nós vamos começar com o português, não é? Isso, pode ser? E nós vamos ter aproximadamente meia hora para cada pessoa, e depois nós vamos abrir para perguntas, discussões, se for necessário. Tá bom? Obrigada, Sirineu. Agradeço a coordenação de letras, a comissão organizadora do evento, né, e a todos que estão presentes aqui. Bom, falar do projeto político-pedagógico de curso, né, especialmente da licenciatura em língua portuguesa, a gente acaba tendo que trazer um pouco desse projeto que foi refeito, que está aprovado, mas que ainda será implementado. A gente faz alguns recortes dele aqui na apresentação, mas a ideia é mais falar dos desafios que a gente tem, né, na elaboração, na implementação de um novo projeto de curso, que nunca é totalmente novo, né, que nunca é algo que já não traga todas as experiências dos projetos anteriores, desde que o curso de letras se fez aqui na UFPB. Pode passar. Bom, então primeiro assim, o que nos provoca para fazer um novo projeto de curso? Apesar do fato de que nós, enquanto professores de um departamento, professores de um curso, nós gostamos de discutir e gostamos de reavaliar e sempre queremos mudanças e queremos alterações, mas a motivação nunca é essa, nunca é uma motivação interna, porque está cada um muito ocupado com seus afazeres todos, né, no trabalho. O que nos provoca sempre são motivações externas. Primeiro, é sempre alguma exigência que vem do MEC, e nesse caso a exigência principal foi a mudança da carga horária de curso, né, para que o curso fique com 3.200 horas. Então nós não temos, né, não tínhamos e não temos um curso com 3.200 horas, então a gente necessariamente tem que reformular o projeto. E é claro que ao reformular, já que temos uma tarefa a ser feita, aí a gente também não vai ser tão pequeno e pensar em só aumentar a carga horária. É claro que a gente faz uma série de modificações, que também são levadas por fatores externos, né? Pelas mudanças no contexto social, contexto político, contexto educacional. Concretizando isso, por exemplo, quando a gente tem uma mudança de vestibular para o Enem, quando você tem mudança na prova do Enem, quando você tem novos espaços de educação, quando você tem ensino dentro dos presídios, que é uma série de coisas que ao longo das décadas vem acontecendo no Brasil, né? Isso requer um novo ensino de língua portuguesa e requer uma nova formação desses professores, né? Outro fator que influencia muito na elaboração de um projeto é a própria pesquisa que a gente tem. Pesquisas na área de literatura, pesquisas na área de linguística. Quanto mais a gente descobre, quanto mais a gente inova, quanto mais a gente tem teoria, né, dentro dos cursos de pós-graduação, mais a gente quer que isso seja integrado ao curso de graduação. Então, assim, são vários fatores externos ao curso que nos motivam e que acabam depois respingando, né, aparecendo nesse novo projeto pedagógico de curso. E elenquei aí somente as leis, pareceres e resoluções, né, nos quais nós nos atemos, porque assim, nós não fazemos um projeto de curso com total liberdade e exatamente da maneira como queremos, mas nós temos que respeitar todas as resoluções que dizem respeito às licenciaturas de modo geral. Resoluções do MEC e resoluções internas da UFPB, tá? Bom, então eu começo assim, pelo perfil do aluno egresso. Esse é um item, é uma seção que a gente tem no projeto pedagógico que eu acho que ele diz tudo. Por quê? Se nós queremos que o aluno seja formado no curso de letras português com esse perfil, então todo o resto se pauta por aí. Toda a grade horária, a
escolha das disciplinas, a condução dessas disciplinas, as ementas, a bibliografia, tudo isso tem que dar conta, né, de fornecer, de montar o aluno egresso do curso de letras. E esse perfil, ele é enorme, são vários itens aí elencados. Nós temos um projeto da letra A à letra L, né? Quer dizer, não é pouca coisa que a gente quer de vocês, né, desse nosso aluno. E é um perfil que mescla tipos de conhecimentos diferentes. Conhecimentos teóricos, né, do aluno saber, de ter esse saber teórico, o saber fazer para ele mesmo, né, ser o melhor leitor, ser o melhor produtor de texto. Então, assim, aquela prática que ele tem que desenvolver para si, enquanto profissional, enquanto usuário também da língua, né, e o saber ensinar, né, o saber fazer para o outro, porque é um curso de licenciatura. Então, quando a gente fala conhecimento, por exemplo, a letra A, habilidades com vistas à perspectiva do letramento linguístico e literário enquanto leitor e produtor, olha quanta coisa tem aí. Primeiro, tudo que vem, que eu falo das pesquisas e daquilo que se publica na área, né? Há muito tempo a linguística textual vem trabalhando com essa perspectiva do estudo dos gêneros textuais, então não tem como no curso de letras a gente não trabalhar o texto na perspectiva dos gêneros textuais, né? Há muito tempo vem se falando sobre letramento ou letramentos nas suas diversas concepções e perspectivas teóricas, então não tem como a gente trazer isso. Então, vocês vão lendo aí o perfil do aluno egresso e vão vendo o quanto dessas pesquisas, né, dessas propostas teórico-metodológicas estão embutidas aí, né? E quando a gente fala o conhecimento do gênero, é o estudo teórico mesmo, é a leitura, né, é o estudo dessas propostas. Mas, por exemplo, quando falo enquanto leitor e produtor do texto, eu já estou pensando naquela prática que não é a prática de ensino em sala de aula, mas é a prática do fazer para si mesmo. Que eu disse que o nosso aluno, ele tem que saber teoria sobre leitura e escrita, mas ele tem que ler e escrever, né? Acima de tudo. Então, essa ideia do conhecimento teórico, do saber fazer e do saber ensinar, ela vai sendo mesclada aí em todos os itens do perfil. Por exemplo, o item D, domínio de diferentes noções de gramática e reconhecimento das variedades linguísticas existentes, bem como dos vários níveis e registros de linguagem. Então, também não é pouca coisa. Você tem aí a oralidade, a escrita, a sociolinguística, a variação. Eu tenho que conhecer os vários domínios de linguagem, os vários níveis linguísticos, mas eu tenho que conhecer a estrutura gramatical da língua, porque toda língua tem a sua estrutura gramatical. E enquanto formando em professor de língua portuguesa, eu tenho que conhecer essa gramática e as várias gramáticas existentes. Eu já dizia aqui numa palestra há pouco tempo atrás, né? Se eu não conhecer a gramática, eu não consigo fazer um recorte do que é necessário para a minha sala de aula e de como ensinar essa gramática, em qual perspectiva metodológica, se eu desconheço essa gramática. Não dá para falar em novo ensino de gramática para o professor que não conhece a gramática enquanto estrutura da língua. E assim a gente vai, por exemplo, o item G, reconhecimento da diversidade linguística existente no Brasil como forma de desconstrução de crenças e atitudes preconceituosas em relação às línguas e variedades, promovendo assim uma compreensão das diferentes normas como marcas culturais, sociais, simbólicas, identitárias de uma comunidade de fala. Então, assim, que nós temos os diversos falares em sala de aula, que a gente vai encontrar diferentes níveis linguísticos dependendo da escola onde eu for trabalhar, né, da comunidade onde eu esteja, do nível social, cultural, a faixa etária daqueles alunos e tudo mais. Então, assim, você tem que reconhecer tudo isso, você tem que saber trabalhar as diferenças, você tem que combater o preconceito linguístico o tempo todo, né? Você não tem... É sua responsabilidade mesmo, social, política, de não deixar com que essa diferença, né, seja vista como algo negativo para um ou para outro aluno, mas, ao mesmo tempo, essas variedades todas são aquilo que o aluno traz e o que acontece?
aquilo que a escola fornece tem que ser um outro, tem que ser um algo a mais, tem que ser o acesso ao padrão, o acesso àquilo que é reconhecido pelas comunidades de prestígio, porque o aluno está na escola, ele tem direito a esse acesso, né? Então, se é isso que o professor tem que fazer lá na sala de aula, na escola, é isso também que o curso de letras tem que fazer com este futuro professor de língua portuguesa, né? Que a gente trabalhe essas diferenças aqui, que a gente trabalhe essas variedades e que a gente pense em como lidar com elas, né? A letra I, estou pensando assim, né? Pegando alguns itens. Capacidade de lidar como professor, pesquisador e consultor com as diferentes manifestações linguísticas possíveis, sendo usuário enquanto profissional da norma padrão. Bom, aí a gente já estende até o perfil desse aluno do curso de letras, que não é só professor. Ele pode ser um consultor, ele pode ser aquele especialista, no termo técnico mesmo, né, da especialidade de ser um revisor de texto. Ele pode fazer isso para as editoras, ele pode fazer isso para as empresas, e ele pode ser um pesquisador, ele pode fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, desenvolver pesquisas. Então, assim, é um curso em licenciatura, mas a gente não pode perder a noção que há várias outras atuações para este profissional, né? Então, quando a gente insiste que ele tem que dominar a língua em suas várias formas, né? É porque ele é o conhecedor, ele é quem tem o conhecimento para poder trabalhar isso na sociedade, né? É quem vai futuramente pensar num dicionário, é quem vai futuramente produzir um material de ensino de língua portuguesa, tá certo? Então, a gente está pensando assim, não necessariamente todo mundo vai trabalhar numa escola com o mesmo modelo de trabalho, né, com o mesmo modelo de educação. Bom, e aí nós temos, como vocês vão vendo, vou pular para a letra P e para... Nossa, eu falei que era até a L, até aqui, né? Para a letra P, reconhecimento de seu papel enquanto agente de política e educação linguística, capacidade de articular-se no eixo pesquisa, ensino e extensão. Então, veja bem, gente, quando a gente soma todos esses itens que estão no projeto pedagógico como perfil do egresso, é muita coisa. Então a gente quer tudo? Sim, a gente quer tudo. A gente quer alguém que saiba ler, que saiba escrever, que saiba linguística, que saiba as teorias, que saiba as literaturas todas, brasileira, portuguesa, africana, feminina, masculina, literatura regional, não regional, né? Literatura aceita, literatura da periferia, digamos assim, né? A gente quer tudo. E a gente quer que esse profissional saiba lidar com todos esses textos diferentes que circulam na sociedade, com todos os níveis de linguagem, e que saiba depois fazer os recortes necessários, criar metodologias próprias para usar isso onde for necessário e quando for necessário. Porque não é tudo que você vê aqui no seu curso da universidade que você vai sair reproduzindo aí, né, como um mero reprodutor de teorias e de conhecimentos, não. Você sabe mais, mas depois você faz os recortes. Algum conhecimento eu uso como revisora de texto, outro conhecimento eu uso no ensino médio para alunos que vão fazer Enem, outro conhecimento eu uso como pesquisador. Então, assim, que ele saiba para que serve cada um desses conhecimentos, né? Então, realmente, assim, não é pouca coisa. O curso de letras não é um curso fácil, já vou dizer isso, nunca foi, não é e não será, né? A gente trabalha com uma coisa que assim, que não para de crescer. Então, por exemplo, mas antes a gente lia, na literatura, antes a gente lia os clássicos. Agora a gente quer ler toda a literatura do século XX ou do século XXI, mas não quer abrir mão dos clássicos, né? Antes a gente estudava linguística até certa perspectiva. Agora a gente quer acrescentar todas as novas implicações da linguística, mas sem abrir mão do fundamento da base, sem abrir mão do socio. Então, ou seja, é um curso que, em termos de conteúdo, a gente só cresce, a gente só quer mais, mais e mais, né? Bom, e o que acontece? Isso é bom? É bom. Agora, isso é extremamente complicado quando você tem que decidir por um projeto pedagógico de curso, quando você tem que decidir por uma grade curricular que
coloca as coisas nas suas caixinhas, nos seus quadradinhos, e tem que seguir todas aquelas leis e normas que eu havia apontado ali, né? Então, como é que esse nosso projeto ficou depois de tanta discussão, né? Então, a gente tem os conteúdos básicos profissionais, as práticas como componente curricular. Os conteúdos básicos é o mínimo básico de conhecimento em língua, linguística e literatura. As práticas como componente curricular, elas são ações, oficinas, são metodologias, são práticas que tentam mostrar essa relação teoria-prática, que não é necessariamente um ensino lá na escola, que não é o estágio. Então, por exemplo, uma prática de leitura e produção de texto, uma oficina em que o próprio aluno de letras vai ler e produzir textos. Isso é prática, tá? Isso é a relação com as teorias de leitura, teoria de escrita e a prática do fazer dele. Não é necessariamente ainda uma implicação pedagógica com a escola. Claro que tudo isso vai te deixando apto para, né? Mas não é ainda isso. Temos a parte da formação pedagógica, que são as disciplinas de didática, de fundamentos, né, da educação, fundamentos da história, fundamentos psicológicos, assim, elas são obrigatórias, né? É um conhecimento que vem de outra área, da área da educação, que compõe os cursos de licenciatura. Temos o estágio supervisionado, que por lei, né, continua sendo 400 horas, mas em termos de crédito a gente só consegue ficar com 420 horas. Por lei ainda continua sendo obrigatório que esse estágio se inicie no meio do curso, a partir do 5º período, né? E temos as disciplinas optativas e temos as atividades extra que os alunos fazem. Então, assim, para dar conta daquela dimensão que eu falei no início, o currículo ele também se divide, né, nessas categorias aí. E aí, para português, a gente chega a essa seguinte grade, e já vou avisando, Cirineu, essa grade anterior, é aquela que ainda falta uma mudançazinha, é falha minha isso, ter pego essa. Teorias do discurso não é no 2º período, é no 3º, mas é uma modificação pequena, mas a nossa grade é essa, né? A nossa proposta do curso que vai ser implementado. Então, vejam bem, a gente pega uma imensidão de coisas e coloca nos seus devidos quadradinhos, né? Ao fazer isso, gente, a gente faz recorte, a gente faz escolhas, tá? Então, qual foi a nossa escolha? Na primeira coluna, que é o 1º período, você percebe que a gente está pensando em disciplinas que são introdutórias ao curso. Então, quando eu falo introdução aos estudos gramaticais, fundamentos de linguística, teoria da narrativa, teoria da poesia, é para inserir mesmo nesse universo da literatura, nesse universo da linguística, mas sem, por exemplo, fundamentos de linguística, é o que vai dar toda a noção básica, desde o que é língua, do que é linguagem, do que é linguística, do que faz a linguística, sem necessariamente começar a cobrar teorias específicas, né? Introdução aos estudos gramaticais é para rediscutir o que é uma gramática, o que é isso enquanto estrutura da língua, quantas gramáticas nós temos, quais são as possíveis gramáticas, né? Não para eu dizer que eu sou contra a gramática, fazer uma crítica em cima de algo que eu nem conheço, né? Não se critica algo que não se conhece, tá certo? Então a gente pensou bem num período introdutório mesmo, até considerando a defasagem, né? Como que o aluno, ele chega no curso de letras, mas ele chega ainda com dificuldades enquanto leitor, escritor e conhecimentos de gramática e etc. E aí a gente vai seguindo. Então, na primeira linha tem aquilo que se chama do núcleo duro, né, da linguística, passa pela fonética, morfologia, sintaxe, semântica, pragmática. Na segunda linha, vocês vão perceber que a gente começa a trabalhar com práticas. Prática de leitura e produção de texto. Não é pensando lá na sala de aula da escola, não. É para o próprio aluno de letras. Ele ler e ele escrever. Prática de leitura e produção de textos acadêmicos. Daí a gente define alguns gêneros, que são gêneros necessários, obrigatórios, que mais circulam dentro da universidade, né? Leitura, aí sim, aí você pega essa prática e pensa aí o ensino, leitura, produção textual e ensino. Então você tem teoria e leitura, teoria e escrita, a minha própria prática como leitor e escritor e a discussão disso tudo para o ensino fundamental, né? Prática de leitura literária e escrita criativa. Aí temos as oficinas, oficina de morfofonêmica
que é a oficina de sintaxe semântica. Por quê? Porque eu fiz uma disciplina de sintaxe, em que momento que eu vou discutir como ensinar isso? Eu faço uma disciplina de semântica, em que momento que eu vou discutir como ensinar isso, né? As disciplinas têm aquela carga horária, é corrida, é uma vez só, é uma sintaxe só, é uma morfologia só. Então a gente pensou nas oficinas, que são o quê? Que são aquelas horas de práticas como componente curricular, os PCC. A mesma coisa vocês vão ver em literatura, uma grande mudança aí, que as disciplinas de literatura não se organizam mais pela cronologia, pelas escolas literárias, e sim por temáticas, né? Então, viagem, natureza e novo mundo, campo, sertão e cidade, identidades e etnias, gêneros e minorias. Então, assim, você tem a temática e dentro desse tema o professor trabalha com qualquer escola, com qualquer época, com qualquer região, com qualquer autor, né? Claro que esse qualquer não é bem um qualquer, né? Está tudo definido em mente, bibliografia, mas não necessariamente você tem que estudar o romantismo e somente o romantismo, sem articular com outra escola literária, né? E antes de tudo isso, antes dessa temática, lembrando que tem as disciplinas de base, de apoio, de conhecimento fundamental, teoria da narrativa, teoria da poesia, né? E aí continuamos, tem a teoria do drama, a crítica literária, a literatura comparada, a literatura juvenil. Então houve assim, uma grande modificação, né, nessa proposta da área de literatura. Os estágios continuam, como eu falei, porque é uma carga horária obrigatória. A diferença é que nós tínhamos os estágios divididos, estágio de língua e estágio de literatura, agora eles se juntam. Então, no estágio 1, que é o reconhecimento do campo de atuação, o reconhecimento da escola, de todos os documentos direcionadores. O estágio 2 é uma proposta para o ensino fundamental, mas é língua e literatura juntos. O estágio 3 é uma proposta para o ensino médio, mas é língua e literatura juntos. E o estágio 4 é uma atuação na escola não convencional e não tradicional, em outro campus de educação. Bom, o que acontece? Na verdade, na prática isso não é novo, porque vocês hoje se matriculam num estágio língua e literatura, separadamente, mas os professores já vêm há muito tempo se articulando, tentando fazer com que esse planejamento seja casado, tentando fazer com que a atuação do aluno na escola já seja pensada, assim, a partir do momento que ele vai para a mesma escola e faz já os 2 estágios de língua e literatura, né, com o mesmo grupo de alunos. Enfim, era uma necessidade de juntar isso. A gente já faz isso na prática, então agora isso fica realmente definido aí no projeto, né? Temos as optativas, optativa 1, 2 e 3, são três momentos para o aluno fazer a optativa. Bom, vou passar e sair da grade agora. Então, assim, as coisas que eu destaco dessa grade. O estágio supervisionado, como eu já falei, unindo sempre literatura e língua de forma mais integrada, inserção no ambiente escolar, fundamental, depois o médio, né? E o último estágio, eu falei que são as vivências em espaços não formais de educação. Que espaços são esses? Creches, presídios, organizações não governamentais, hospitais. Desde que esses espaços se proponham a fazer o convênio com a universidade, os alunos lá poderão fazer estágio, né? Porque nem todo ensino é um ensino fundamental ou ensino médio numa escola padrão e tradicional, tá certo? O TCC, também temos uma modificação aí, né? A gente tentou ampliar o TCC para 2 semestres. Então, no TCC 1, o aluno define quem vai ser o seu orientador, qual é a temática, já começa a esboçar o projeto, já começa, na verdade, a esboçar o seu trabalho mesmo, deixando claro qual é o objeto de investigação, qual é a temática, quais são os objetivos desse trabalho e já faz as leituras teóricas. E já apresenta para ser aprovado na disciplina TCC 1 esse trabalho em andamento, um esboço desse trabalho, para que no semestre seguinte ele tenha tempo de fazer a elaboração final desse texto, dessa monografia, né? Porque vocês sabem na pele que o TCC é feito em 3 meses.
meses, né? Porque um semestre letivo, na prática, até eu me matricular, até conseguir falar com o meu orientador, até tudo isso acontecer, e depois tem que apresentar antes para a nota estar no sistema, é um trabalho de 3 meses, né? Então a gente espera que agora vocês tenham inclusive um intervalo entre um semestre e outro já com esse TCC iniciado, então já ganha mais tempo para a escrita, né? Para a leitura e para a escrita. E as optativas? Para mim, o grande nó sempre vem nas optativas. Por quê? Porque agora, gente, é a minha opinião. Eu acho que a gente deveria deixar como optativas assim: o aluno vai para onde quiser, no centro que quiser, no departamento que quiser e faz o que quiser. Tá? Será? Também. Ele tem essa possibilidade. As pessoas podem fazer optativa onde quiserem. Isso vai acontecer. Porém, a gente também não abre mão de oferecer as nossas optativas, porque o aluno também pode querer, tá vendo como eles têm um negócio com optativas? Os alunos também podem querer fazer as optativas dentro dessa área, de coisas que não foram contempladas naqueles quadradinhos todos do fluxograma curricular, né? E também nós oferecemos optativas para os outros alunos. A nossa optativa, ela também tem que servir para o aluno do jornalismo, para o aluno da psicologia, para o aluno, assim como vocês podem ir, eles também podem vir, né? Só que aí são tantas coisas que a gente gostaria de ter colocado no fluxograma e que a gente não consegue por falta de tempo e de espaço, pelos recortes, pelas decisões que devem ser feitas. Então a gente fica com uma lista de optativa, né? A sociolinguística, o processamento linguístico, a questão da linguagem, a historiografia, estudos lexicais, a literatura popular, a literatura erótica, a literatura paraibana e assim vai. Por que a gente tem uma lista enorme? Por isso, porque quando a gente monta o currículo, a gente tem que fazer as escolhas e os recortes. E como eu disse, as coisas só aumentam, a gente quer cada vez mais desse aluno e a gente continua no mesmo fluxograma curricular. Então a impressão que me dá enquanto professor e participando dessas reuniões é que tudo aquilo que a gente não fez caber ali, a gente precisa colocar como optativa, né? Mas essas optativas, elas têm esse caráter, elas serão optativas para o FPB toda, tá? E vocês terão essa liberdade, né? Bom, enfim, então para concluir, o que eu acho que é relevante dizer? Qual é a dificuldade, qual é o desafio para se fazer um projeto pedagógico de curso? Primeiro deles é a escolha de conteúdos, tá? Essa escolha que a gente tem que fazer e você fica sempre achando que para trazer uma coisa você tem que abrir mão de outra e fica lamentando por isso. Só que eu acho que o currículo não é algo que faz o aluno andar todo mundo igual de forma quadradinho. A gente faz escolha de conteúdos, mas nunca há impedimento de cada um estudar o que quer, além das disciplinas que são feitas aqui, né? Eu costumo dizer, gente, uma coisa: não pensem que vocês vão sair daqui pronto. Nenhum projeto daria isso, nenhum currículo dá conta disso. Mas vocês têm que sair prontos para continuar a aprender. Porque eu vou dizer, eu tenho quase 30 anos de formada e a ficha continua caindo, continuo me lembrando de muitas coisas. Então, assim, a gente tem que sair pronto para continuar aprendendo, tá? Nenhum currículo esgota tudo. Relação entre teoria e prática é outro desafio, né? Se a gente coloca essa prática dentro da disciplina, se a gente faz uma oficina como uma disciplina própria, por fora, quer dizer, é uma grande discussão sempre. Pensar na formação docente, né? Então lembrar que tudo é voltado para um curso de licenciatura, pensar em sempre estar atualizando esse estágio com as reais necessidades, integrando com os novos projetos, com os novos programas que a universidade tem, que o Brasil tem. Então uma coisa é fazer um estágio quando não tinha Prolicem. Agora você faz o estágio, mas você tem o Prolicem, mas você tem o programa residência, você tem o PIBID. Então eu falo, cada mudança ali respinga aqui, né? E está em consonância com tudo isso, com a sociedade, com o contexto educacional e considerando os próprios desafios que essa sociedade e esse contexto educacional já tem, né? Então a nossa discussão é longa, não é da noite para o dia que a gente reformula um projeto pedagógico. Quando a gente acaba, a sensação de inacabado continua em todos nós professores, porque a gente sempre gostaria de discutir algo mais, né? Mas há um prazo,
é uma tarefa a ser entregue, né? E é isso, essa é a nossa proposta para a continuidade do curso de Letras Português, né? Um trabalho feito em colegiado, com todos os professores, com a área de Linguística e Literatura, e fico à disposição depois para qualquer questionamento, tá certo? Depois da fala da Betânia. Obrigada. Professora Mônica, muito obrigado. Nós agora vamos ouvir a professora Betânia Medrado apresentando uma síntese das propostas dos projetos para as línguas estrangeiras. É bem simples. Então, bom dia a todos e todas. O microfone está ligado? Então, antes de mais nada, eu queria agradecer, né, a coordenação do curso de Letras pelo convite. Me senti assim, bastante honrada, porque dividir a mesa com a professora Mônica Mônio, porque eu tenho enorme admiração, respeito, enorme apreço. Então, nos falamos no WhatsApp, acho que vai ser uma boa conversa. Então, agradeço de pronto e também, claro, que eu sei que é uma grande responsabilidade, né? Porque resumir, sintetizar um trabalho que no nosso departamento iniciou em 2013 e foi até ano passado, entre idas e vindas do texto. Então não é fácil sintetizar em 20, 30 minutos. Então eu sei que é uma tarefa um pouquinho difícil, mas eu vou tentar cumprir essa tarefa que me foi chata. Tá. Então, assim, a primeira coisa que eu pensei, meu Deus, como é que eu vou contar essa história, né? E aí, eu pensei em contar essa história trazendo um pouco desses movimentos internos e externos, que eu acho que houve no nosso departamento um movimento interno, né? De pensar e já identificar no PPC, que era o PPC de 2006, né, com vigência em 2007, já algumas questões que precisavam ser alteradas, digamos assim, como de fato uma necessidade interna do departamento de dizer que está na hora de olhar para esse PPC. E aí, como a Mônica falou, esses movimentos externos também aconteceram, né, com todas as diretrizes que estavam sendo implementadas e regulamentadas, né? E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então, a minha história vai por aí. Primeiro, vou trazer algumas questões desses movimentos internos, vou falar um pouquinho da formação do grupo que trabalhou no PPC. Eu posso falar da história sem falar desses personagens, alguns estão aqui, depois podem complementar a minha história, trazer algumas cenas que porventura eu deixo de lado, né? Que grupo foi esse que pensou esse texto do PPC? E aí, o que a gente fez nesse percurso, nesses últimos 5 anos, que metodologia nós adotamos de trabalho. E aí, o novo texto, vou trazer ilustrar um pouco para vocês algumas alterações, algumas inserções, né, o que motivou a inserção de uma disciplina ou outra, o que foi as escolhas das optativas, que foi excelente, assim, uma boa discussão, né? E é isso. Então, começando pelo início, esses dois movimentos de avaliação do currículo 2006, eu acho que é isso que a professora Mônica acabou de dizer, né, no finalzinho da fala, de que a gente termina um texto, termina uma proposta e já fica com aquela sensação, eu acho que a gente precisa retomar, e ficou faltando alguma coisa, podia ter dialogado com um outro departamento para poder buscar ali outras disciplinas optativas, ou seja, a sensação de inacabamento, ela é inevitável, né? Então, havia essa necessidade de a gente voltar ao PPC de 2006, né? E principalmente de tentar adequar, né, essa nossa formação de professores de línguas estrangeiras às mudanças socioculturais, às mudanças políticas, econômicas e tecnológicas. O texto, o texto do PCC é sempre situado, então, imagina que em 2013 estávamos pensando em determinadas questões sociais, econômicas, políticas, demandas de mercado de trabalho, e hoje, em 2018, talvez
essas demandas sejam outras, né? Ou sejam ampliadas, não sei. E aí, eu trago até um trechinho do texto da página 6 do nosso PPC, que a ideia era garantir os saberes necessários, então, para que os educandos, né, os licenciados em letras, façam transformações no contexto em que vivem. E essa eu acho que é uma linha, um fio condutor de todo o PPC, né? Eu estou falando aqui do PPC, mas na verdade nós elaboramos 3 PPCs, né? Porque é o PPC de letras inglês, o PPC de letras espanhol e o PPC de letras francesas. É claro que existem aí as concepções, os conceitos, né, as questões todas que nós colocamos como perfil do egrégio, vou trazer aqui também uma coisinha sobre isso. Isso está nos 3 PPCs, mas há especificidades, algumas escolhas que foram feitas pelo grupo de professores de francês, e há outras escolhas que foram feitas pelo grupo de professores de inglês, respeitando justamente as especificidades do campo de atuação desses professores, né? E aí, o que eu falo do movimento externo é justamente esses ajustes à legislação recente na época, porque quando nós começamos a conversar sobre o PPC de 2006, tínhamos outras diretrizes nacionais para a formação de professores dos cursos de licenciatura, que era a resolução, as diretrizes que foram instituídas pela resolução, ou regulamentadas pela resolução 02 de 2002, a 01 e 02 de 2002. Então, foi nesse contexto de legislação que nós começamos a repensar o PPC. Daí, quando ele estava quase finalizado, lendo engano, né, achávamos que ele estava já chegando ao final, aí nos aparece o novo texto das diretrizes de 2015. E aí nós tivemos um prazo, acho que tem 2 anos, que era 2017, né, Angélica, para implementar um novo PPC. Então corremos um pouco para fechar e em 2017 recebemos um novo prazo, que seria para este ano, 2018, eu acho que devido a esse momento político que estamos, deixa em suspenso, mas os nossos PPCs, como o professor Cirineu falou, eles estão todos aprovados, né, pelo Conselho. Então, assim, são 3 projetos distintos. E aí a publicação das diretrizes, a professora Mônica já citou, né, essa foi talvez a grande mudança, né, que foi o aumento da carga horária mínima de 2.800 horas, um curso de integralização. Quem faz esse currículo integraliza o curso em 192. E também nós tivemos a publicação do regulamento dos cursos regulares de graduação da UFPB, que foi mais um texto que veio, se juntou a outros para que a gente pudesse discutir e alinhar a proposta dos 3 PPCs à legislação. É claro que um documento dessa envergadura na universidade, né, o regulamento junta mais de 100 e tantas resoluções anteriores num documento só, precisava ser levado em consideração, né? Muito bem. E aí o grupo de elaboradores, olha quanta gente, né? Nós tentamos áreas do departamento. Então, quem é de espanhol aqui vai reconhecer alguns, a professora Andréa Ponte, a professora Carolina, que entrou mais recentemente, mas já se engajou no finalzinho do ano passado, na produção do texto, o professor Juan, a professora Maria Hortência, a professora Maria Luiz, professores de língua, professores de leitura dos povos, professor de literatura. Não trabalhamos juntos ao mesmo tempo. Esse grupo foi assim, teve gente que já se aposentou aqui, para vocês terem ideia. Começou trabalhando no projeto e depois, né, se aposentou, teve que ser substituído. Professores de francês, Aglaé, Karina, Marta, Bragana, Sandra Helena, professores de inglês, a professora Angélica, que hoje é vice-coordenadora do curso, eu, a professora Carla Reich, que está aqui, o professor Fábio, Alexandre, Jeová, Maura Regina, a professora Rosângela, que apresentou, a professora Clélia Baqueta. No meu slide eu tenho que colocar aqui alemão, que eu consegui, que na verdade a professora Clélia Baqueta, professora de alemão do departamento, já apresentada, mas que atuou durante muitos anos nas disciplinas do núcleo comum. E assim, ela teve um papel também super importante na produção do texto
e nesse diálogo, né, que nós mantivemos durante um tempo. Eu queria trazer eu vou já chegar na estrutura, mas eu queria trazer uma concepção de currículo que nós adotamos, e isso está lá no PPC. Nós fomos buscar em Tadeu Silva uma ideia de currículo que era necessário para que a gente dissesse assim, o que nós estamos entendendo como currículo, o que a gente está querendo fazer aqui de fato, né? E Silva vai dizer no texto do Juizar que o currículo é um lugar, espaço, território. O currículo é relação de poder. O currículo é trajetória, é viagem, é percurso. O currículo é autobiografia, nossa vida. Currículo vitae. No currículo se forma a nossa identidade. O currículo é texto, discurso, documento. Mas é mais do que isso, né? O currículo é um documento de identidade. Então, eu acho que quando eu falo como é que eu conto essa história, é porque essa história tem muito das nossas identidades como professores e formadores. A professora Mônica falou, nossa, cada professor aqui tentando também trazer para o projeto os seus interesses de pesquisa, sobre os seus estudos, porque é isso mesmo, né? Uma composição aqui de diferentes identidades desse grupo, né? Que vocês viram que é um grupo grande. Bem, e aí a partir disso fomos tentando traçar uma metodologia de trabalho. Eu estou falando aqui mesmo do contexto de produção desse texto, antes de chegar no texto, né? Porque parece assim, sentaram e pensaram, mas isso demandou, gente, assim, reuniões e reuniões. A gente escreveu uma linha antes de muita conversa, né? Carla lembra muito disso. Então, assim, nós lemos, né, juntos toda a legislação vigente, então, discutindo cada questão. O que é o estágio, o que é a licenciatura, o que é que nós pensamos como perfil do egresso, quem é esse aluno que se forma e vai atuar na educação básica, por exemplo, né? Quais saberes eles precisam ter, né, ao final do curso. A coisa não é fácil, é uma grande responsabilidade. E aí nós fizemos, durante muito tempo, anos, reuniões, muitas vezes semanais, outras vezes quinzenais, à base de muito café. À base de muito café, às vezes um bolinho, para poder amenizar assim, os anos e dar aquela energia necessária para a gente continuar pensando no currículo e tudo mais. E aí precisamos retomar os pontos do PPC vigente, pensando em algumas fragilidades, alguns aspectos a serem mantidos, né? Óbvio. Fizemos uma análise de PPCs de outras instituições, era importante mapear um pouco como é que outros cursos estão construindo os seus projetos pedagógicos de curso, e aí nossos diferentes contatos com colegas, o FPE, o FRN, o FMG, o FRJ, o NB, né? Porque havia, por exemplo, ainda um modelo, em muitos desses projetos, um modelo que era de habilitação, e esse era um nó nas nossas discussões, porque a ideia era sairmos da habilitação ou permanecemos, e havia várias leituras das diretrizes, que diziam, não, são cursos, não é mais, a ideia não é que esses cursos tenham, por exemplo, que há um tempo atrás nós tínhamos diferentes habilitações, né? Habilitação em inglês português, e esse foi, de fato, um ponto que demandou bastante discussão. E aí, nós também, já em 2014, se não me engano, nós compilamos os posicionamentos dos alunos que opinaram via site da coordenação acerca das demandas. Construímos um questionário e colocamos lá, né, e os alunos aí puderam opinar sobre as disciplinas. E aí nós trouxemos isso para o projeto também. Inclusive, alguns redirecionamentos foram feitos no projeto a partir desses posicionamentos dos alunos. A escrita foi desde o início compartilhada, eu preciso dizer isso, que essa é uma história coletiva, socializada após muitas reuniões, né? E aí nós trabalhamos separadamente em cada parte do texto e discutimos, colocávamos lá no DataShow, discutimos cada parte dessa. Maiores desafios, eu acho que inicialmente eu posso dizer foi criar um território, eu chamei um território conceitual confortável para a discussão e produção do texto, porque ali nós tínhamos um grupo
professores de língua, de linguística, e muitas vezes o que parecia ser um conceito já consolidado no próprio grupo demandava-se uma negociação que foi bastante produtiva, com a noção de prática. A professora Mônica falou, a prática tem, desde as diretrizes de 2002, um conceito bastante ampliado, como componente curricular, como uma dimensão do conhecimento. Então, a prática não é só, não fica restrita só ao estágio, é sair da escola, mas a prática também, uma prática que atravessa, que é transversal mesmo em todas as disciplinas. Então, é pensar sobre como eu faria isso enquanto professor. E aí, nas nossas emendas, por exemplo, dos PPCs novos, temos a disciplina de fonética e fonologia, que vocês vão ver lá, conteúdo, as suprassegmentais, segmentais, mas como é que se faz isso na escola? Como é o ensino disso? Mais ou menos é um outro texto, mas a ideia é essa, metodologia do ensino da pronúncia, né? E aspectos da fonética e fonologia. E aí, a prática, o papel das disciplinas optativas, né? Ampliar, delimitar, e aí a gente ficava assim, mas se um aluno quiser fazer anatomia no curso de medicina, ele vai lá e faz, né? Faz, né? Só se o curso de medicina liberar. Só se o curso de medicina tem. Aí é outra questão. É outra questão. Porque às vezes você ampliou, o aluno faz, mas precisa ter uma, não é tão fácil assim. Né? Então, ao mesmo tempo que amplia, existe institucionalmente aí algumas restrições. Né? A questão da habilitação, dupla licenciatura, segunda licenciatura, que foi uma outra discussão, que é uma discussão, acabamos de voltar, eu, a professora Carla de Belém, no Congresso, a Associação de Linguística Aplicada do Brasil, discutir justamente isso, porque há outras instituições, nesse momento, se debruçando sobre os PPCs e que ainda estão discutindo isso, que é dupla licenciatura, que é a segunda licenciatura, precisa-se de um PPC complementar para dar conta das outras 800 horas da segunda licenciatura. Bem, chegamos à conclusão que já estamos um pouco mais avançados nesse ponto, né? Mas foi uma discussão também que eu estou falando aqui, foi um desafio a gente chegar, né, a certas orientações para o texto. Só para trazer os objetivos dos cursos de letras estrangeiras, isso está lá nos 3 PPCs, eu não vou ler todos, mas só para trazer para vocês aqui alguns. Então, refletir criticamente sobre a linguagem como atividade cognitiva, sociohistórica, cultural, estética, política e ideológica. Promover práticas de multiletramento ao engajar-se discursivamente na língua estrangeira, suas modalidades verbais, orais e escritas. Lá no finalzinho, construir sua identidade profissional de maneira proativa, reflexiva e politicamente consciente para agir e transformar a realidade social na qual se está inserido. E por aí a gente vai, são esses todos os objetivos. E como a professora Mônica falou, retoma a fala dela, a gente sempre pensa no melhor, qual é a melhor formação, qual é a melhor proposta para um curso de licenciatura em línguas, né? E daí a gente coloca aquilo que a gente acha que de fato vai contribuir para essa formação. O perfil profissional, que está na página 14, lá diz assim, ó. O aluno egressa do curso de letras inglês, francês e espanhol, como agente social, deve estar capacitado a incentivar, no âmbito do ensino de línguas, a reflexão sobre a sociedade da qual faz parte. Significa que deve contribuir tanto para o desenvolvimento das competências de uso da linguagem, a ampliação das perspectivas culturais e históricas de seus alunos, quanto para a sua autopercepção como cidadão. Desta forma, esse aluno egresso se configura como formador crítico social que favorece o desenvolvimento do senso de cidadania na sala de aula de língua estrangeira. Esse profissional deverá, portanto, mobilizar e reconfigurar saberes acerca dos usos da língua, das suas manifestações literárias e culturais, constituindo-se como um agente de letramento. Além disso, deverá promover a sensibilidade e compreensão dos vínculos entre o uso da língua e de sua variação e, por conseguinte, a ressignificação da cidadania. Finalmente, ele deverá compreender sua formação profissional como prática reflexiva e como processo contínuo e autônomo. E aí eu faço uma reflexão, eu vou só, depois de fazer isso, de que maneira a gente avança pensando nesse aluno egresso do curso, né? Um aluno que seja muito mais, essa é a ideia, muito mais autônomo, e vocês vão
desenvolver isso depois nas disciplinas que eu vou colocar aqui, na proposta das disciplinas, talvez um aluno mais crítico, mais reflexivo da própria prática, pensando nessas disciplinas. 8 minutos, tá bom. E aí, as alterações, eu fui pensando, né, as alterações de diferentes ordens. Por exemplo, essas alterações estão tanto no nível da nomenclatura, né, para vocês terem uma ideia, do que nós temos hoje, que a gente chama de língua inglesa nível base com língua francesa nível intermediário 1, a gente enxugou para a língua inglesa, língua francesa, né? Literatura inglesa 1, 2, 3, literatura americana 1, 2, 3. A nomenclatura ela está no PPC novo, consta como literaturas de língua inglesa, numa perspectiva mais atualizada de ver essas várias formas de manifestação da literatura, né? Então são todas as literaturas de língua inglesa, e daí há um leque enorme para as literaturas todas, né? De vários espaços, de vários territórios, né? A aglutinação de disciplinas com novas propostas, quem faz aqui o curso atual sabe que nós temos 7 disciplinas de estágio, com 60 horas cada, né? Estágio 1, 2, 3, 4, 5 é o estágio em que se vai para a escola, né? E aí, no PPC atual, nós aglutinamos isso em 4 estágios supervisionados, pensando que no estágio 1 e estágio 2, essa proposta, o aluno fique no ensino fundamental, ou seja, ele tenha mais tempo no campo de estágio, ele possa se debruçar mais, praticamente um ano inteiro, vivenciando o contexto do ensino fundamental, para no 3 e 4 ele entrar no ensino médio. E aí, claro, a preocupação era a manutenção também daquele conteúdo, do trabalho com os documentos regulatórios, do ensino fundamental, médio, história do ensino de línguas, né? A inclusão de novas disciplinas, né, como conteúdos complementares obrigatórios. Vocês vão ver aqui que há algumas disciplinas que são que não estavam lá, né, no PPC 2006, como introdução aos estudos linguísticos. Nós tínhamos introdução aos estudos literários, lembram? E aí houve a necessidade do grupo de professores da linguística trazer uma introdução para dar uma fundamentação a esse aluno. Eu acho que vocês já tinham isso no PPC anterior, uma outra disciplina que se chama de fundamentos. Nós não tínhamos no DELEM, então. E aí, mais uma disciplina de linguística, teorias da linguística 3. Oficinas de prática de linguagem, né, com práticas de letramento docente, além daquelas literaturas de língua inglesa, literaturas de língua francesa, literaturas de língua espanhola, teoria do texto dramático, teoria do texto poético, teoria do texto narrativo. A educação e relações étnico-raciais, ensino de história e cultura afro, africana e indígena, que essa é obrigatória nos cursos, né? E eu acho que todos os cursos de licenciatura têm que incluir, né? É uma lei, que agora eu vou recuperar o número da lei. Práticas de docência em cursos livres, o seminário de estágio supervisionado em línguas estrangeiras, que é o SESC, que nós já fazemos ao final de cada estágio supervisionado, virou um componente curricular de 45 horas, organizado em 3 módulos, né? Porque nós pensamos que estava sendo tão produtivo esse encontro dos estagiários, inclusive agora os professores regentes estão vindo também aos encontros do SESC, que ela se constitui hoje como uma disciplina. E aí também o trabalho de conclusão do curso 2. Então nós temos 2 TCCs, 2 semestres, pelas mesmas razões que a professora Mônica já expôs aqui. Já estou quase terminando. E aí, a inclusão de novas disciplinas, para vocês que estão curiosos, o que vem no PPC de Letras Estrangeiras, algumas são comuns, como a cultura das mídias digitais, história da tradução, voz e competência comunicativa, uma disciplina lá da Fono, filosofia da linguagem, linguagens em mídia móvel, literatura e cinema, essas são comuns. Espanhol, especificamente algumas disciplinas optativas. A vocação literária do pensamento histórico na América, estudos contrastivos espanhol e português, brasileiro, conto hispano-americano do século XX. Francês, história da língua francesa, uso de documentos autênticos e aulas de língua e relações literárias do Brasil,
que isso também, essas optativas, como a Mônica falou, são optativas que vêm de outros departamentos, ofertadas por outros departamentos, outros cursos, mas que também são optativas ofertadas por professores que têm interesses específicos nessas áreas aqui. E inglês e literaturas avançadas em língua inglesa. Então, há optativas comuns aos 3 PPCs e há optativas também que são específicas a cada língua. Avançamos? Eu acho que sim. Né? Eu acho que há uma menor rigidez dos requisitos, então há uma maior fluidez. Mas essa eu acho uma tendência, né, tem uma recomendação, inclusive institucional, de que a gente deixe o currículo mais fluido, né? O tempo de estágio na escola, eu acho que avançamos também, o João, né, o aluno vai poder ir passar mais tempo na escola, ter mais contato, orientar-se, né, com o seu futuro contexto de atuação. A ação, sim, tem algumas emendas, pensar sobre, né, o ensino daquele conteúdo que está ali como teórico, mas precisa dessa transposição didática para a sala de aula. A inclusão de novas disciplinas, eu acho que foi um ganho enorme. Os ajustes de elementos das discussões atualizadas nas diferentes áreas, sem dúvida nenhuma, houve uma grande atualização. Pensando no meu campo de pesquisa, por exemplo, na linguística aplicada, nas questões de inclusão, eu até coloco mais adiante, eu acho que foi um ganho enorme. Eu acho que a gente se ajustou bastante a algo que, por exemplo, em uma década, muitas discussões são feitas em determinadas áreas que precisavam constar lá. A questão da multimodalidade, que a gente não tinha tão explicitamente os multieletramentos no texto. 2, eu termino. Então é assim, um currículo que diz muito mais a nossa realidade. Eu acho que avançamos nisso, na possibilidade de um diálogo, não só no grupo, nesse grupo de professores elaboradores do PPC, mas eu posso dizer para vocês que esse texto foi várias vezes ao colegiado, né? E voltava, e ia, e voltava, e ia, mas eu acho que é isso. É isso que eu estou dizendo, que é uma história, né, coletiva. Um currículo que é mais inclusivo, e aí eu fico bastante feliz com essa história, porque colocamos nas emendas explicitamente, das emendas do estágio supervisionado lá. Então, ensino fundamental, a emenda está lá, aspectos da educação inclusiva. Então, eu acho que isso foi um ganho muito grande, né? As implicações, eu acho que o professor de línguas, esse é o nosso desejo, né? Mais protagonista da sua própria formação, leitor mais crítico da realidade na qual atuará. Essa é uma síntese que faço, inclusive a partir de uma releitura que eu fiz para a mesa, do próprio PPC, e como há lá, diluído no próprio texto, né? De autonomia, né? Então, esse professor, que seja um professor da educação básica, que seja mais reflexivo para a reconstrução de saberes na aula de língua, mais autônomo nas suas escolhas, tem aí um repertório enorme, mas que ele possa dizer, eu tenho esse repertório, daí eu posso fazer as minhas escolhas, a depender do meu contexto de atuação, e mais atento às questões das diferenças étnico-raciais, de gênero, de religião, de faixa geracional, entre outras questões, né? Isso foi uma coisa que a gente tentou marcar bastante em todo o texto. E aí esse outro texto, né, reflete um momento sócio-histórico, né, um texto bastante situado, reflete a nossa identidade de formadores. Nunca vai ser o texto perfeito, né, conta uma história, mas eu acho que conta uma história de expectativas e de esperança. Eu acho que essa de a gente fazer uma formação sempre melhor, mas como toda história, passível de muitos sentidos e muitas interpretações. Eu trago aqui uma interpretação dessa história toda, né? E aí a gente abre para as possibilidades para a construção de sentidos que vocês queiram fazer nessa discussão. Obrigada. Então, o que nós procuramos fazer? O curso, vamos pegar o curso matutino, por exemplo. A previsão é de integralização no tempo mínimo de 4 anos, hoje. Pelo aumento da carga horária, e nós considerando a realidade da licenciatura no país, né, e tudo, é isso. Mas nós pensamos também no nosso ganha-pão. Eu quero ser um profissional, eu quero viver da minha profissão, não é? Obviamente.
Então, nós procuramos, e isso foi assim, no de português fui eu que quebrei a cabeça especificamente naquilo ali, né, na montagem desse quebra-cabeça, conseguir manter esse tempo mínimo de integralização em 4 anos. Aí, o que aconteceu? Vocês provavelmente talvez não se lembrem da imagem que a professora Mônica mostrou. Nós colocamos 8 períodos e tem um último período lá com uma optativa. Nós fizemos isso com a intenção de quê? De que o aluno que consiga ter um desenvolvimento mais acelerado, que queira acelerar o seu curso, consiga pagar essa optativa antes, certo? E aí então ele consiga fazer a integralização dele nos 4 anos. Certo? Essa possibilidade. Como está lá? Pode observar na última coluna está aquela previsão, aquela possibilidade, como uma optativa. Certo? A possibilidade de você então escolher, você está em que momento do seu curso. Né? Porque se você, por exemplo, você é um aluno que já está do meio para o fim, talvez não seja vantajoso para você mudar de currículo. Porque você vai precisar, numa mudança de currículo, existe necessariamente a implicação de você ter que cumprir disciplinas que não estavam no currículo anterior. Claro que nós vamos produzir uma grade de equivalências no maior quantitativo possível, mas seguramente algumas disciplinas não terão equivalência no currículo velho. Certo? Por quê? Porque existem disciplinas que têm uma filosofia completamente diferente das anteriores. Certo? Então, eu acho que isso já responde à pergunta de muita gente, né, que estava angustiada em relação a isso. O que nós vamos propor, isso aí o núcleo docente estruturante vai legislar em relação a isso em breve, nós vamos propor que todos vocês do currículo velho possam cursar qualquer uma das disciplinas novas como optativas, por exemplo. Certo? Então, o que já vai satisfazer o interesse de várias pessoas. Certo? E, naturalmente, pessoas que queiram cumprir outras disciplinas, aquela coisa. O currículo de vocês tem um mínimo necessário. Qualquer a mais que vocês queiram fazer, sejam muito bem-vindos. É o que nós sempre desejamos, que vocês aproveitem o máximo possível do curso de vocês. Em relação às disciplinas optativas, atualmente, como o PPC já está em vigor, esse PPC antigo já é o que vigora, especifica que todos os alunos poderão cursar 50% das optativas livres na universidade. Isso para quem já tem um currículo velho, para quem ainda tem um currículo velho. No currículo novo, todas as optativas serão realmente optativas. Então, vocês realmente poderão fazer onde que vocês queiram dentro da universidade, dentro, naturalmente, de um bom senso. Vocês não vão fazer, por exemplo, como algum aluno aí que já fez, de querer cursar cirurgia cardíaca no curso de medicina e não teve como. Certo? Mas solicitou. Então, é preciso haver um bom senso nessa escolha, sem dúvida alguma. Certo? E aí, no caso, vocês serão informados a respeito de tudo isso. Como a professora Betânia sinalizou, os nossos novos PPCs já estão aprovados no Conselho. A previsão, nós vamos ter que observar uma questão legal ainda por conta dessa suspensão que a professora mencionou, mas a previsão é de que eles entrem em vigor para o período 2019.1. Não agora, porque quem ingressou em 2018 entrou para 2018, em 2 entradas, 18.1 e 18.2, com esse PPC. Então, nós vamos começar em 19.1, que aí é uma entrada regulamentar, né, prevista. Ok? Então, agora nós vamos abrir para as perguntas que vocês tenham e está franqueada a palavra.